1 Coríntios 13, sobre o amor, o maior de todos os dons. Em 1 João, capítulo 4, fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E amor na Bíblia é atitude. As atitudes que você tem para com Deus e para com seu próximo indicam que você ama. Um marido que ama a mulher, ele não vai maltratar a mulher. As atitudes, as coisas que ele faz pela sua esposa, testificam o amor que ele tem por ela. Não um sentimento carnal. Com Deus é a mesma coisa. Mas se você não obedece à palavra dele, Jesus falou, aquele que me ama guarda os meus mandamentos e os cumpre. O mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. Você tem que ter atitude para com Deus, em primeiro lugar, e depois para com o teu próximo. E como você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o próximo a quem vê? Então ele fala do dom supremo, o amor. Em 1 João 3,16 fala que não há prova de amor maior do que essa, de alguém dar a vida pelo seu irmão. E ousa algum de vós ter recurso desse mundo, ver o irmão padecer necessidade, fechar o coração para ele? Como pode estar nessa pessoa o amor de Deus? Filhinhos, não amemos simplesmente de palavra e de língua, mas de fato e de verdade. Você pode ter todos os dons do mundo, se você não tiver amor, para nada presta. E que quando aquele que é perfeito voltar, então vai se concretizar a perfeição. Quando você for arrebatado, então aquilo que ainda não está completo vai ser completo, você vai receber um corpo glorificado. E o amor, ele é paciente, é benigno, que permanece a fé, a esperança e o amor. O maior de todos é o amor, porque Deus é amor. No capítulo 14 ele fala, segui o amor, mas procurai com zelo os dons espirituais, e principalmente que profetizeis. O que é profecia? Porque muitos hoje confundem a profecia com outra coisa. A profecia ela é feita pela palavra. É quando você prega a palavra, ela exorta, edifica e consola. Então você tem que ser um pregador da palavra, uma pessoa, um profeta usado por Deus, que quando você pregar, a vida se converta. Então procura com zelo os melhores dons. A profecia, depois, lógico, do amor. Porque quem profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. Ele fala também que há o dom de línguas, que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Se você orar em língua, qualquer língua estrangeira, de anjo, qualquer uma que seja, que você ore também para traduzir, porque senão, se entrar alguém na igreja, só você ler aí, Coríntios, vão achar que todo mundo aí é louco, que está doido, porque não tem tradução, então não vai edificar coisa nenhuma, a não ser a pessoa que está orando. E a Bíblia fala que se você não traduzir, que ore baixo para você mesmo, que não pode proibir orar em línguas, mas quem orar, traduz, que não pode ser mais do que 2 ou 3. Quem profetiza vai gerar vida, e quem ora em língua edifica ele mesmo. Então Paulo fala que o culto tem que ser com ordem e decência. Se alguém tiver língua, que seja 2 ou 3 e haja quem traduz. Profecia é a mesma coisa, porque muitos, desde aquela época, gostavam de aparecer para homens. Leia Romanos 12:1, o culto racional é você oferecer o seu corpo. No verso 13 ele fala, aquele que fala outra língua deve orar também para que possa interpretá-la. Eu prefiro falar na igreja 5 palavras com entendimento do que 1000 em língua estranha. E no verso 34, que a lei determinada que as mulheres ficassem caladas na igreja. E se tivesse que perguntar alguma coisa, que perguntasse aos seus maridos. Do costume farisaico, a gente não sabe interpretar. Paulo ele reclama muito da questão das mulheres viúvas que ficavam tagarelando, ou das mulheres tagarelas, pode ser por isso também. Era a lei, o costume da época. Naquela época era vergonhoso para a mulher o falar na igreja. O marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem, e Deus é o cabeça de Cristo. Em 39 ele fala, procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, mas não proíbem falar em língua, que sejam 2 ou 3 e que haja quem traduza. E tudo seja feito com ordem e decência. 1 Coríntios 15 é um capítulo que você deve ler devagar, com cuidado. Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar. A pessoa pode ter revivido e morreu de novo. Por um homem entrou o pecado, por um homem foi tirado. Assim como no primeiro Adão todos morreram, no segundo Adão todos são vivificados. Que convém que Jesus reine, até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando ele cumprir toda a sua missão, ele vai devolver o reino ao Pai, para que todos sejam um com Deus Pai. A ordem é, primeiro é Cristo, depois as primícias, depois os que dormem.
que há corpos celestes e corpos terrestres. Capítulo 15, verso 50, que esse corpo que você tem não pode ver a glória de Deus. Para você ver a glória de Deus, e aí ele fala no 51 em diante, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. A morte foi vencida. A gente não morre mais, nós vamos reinar com Cristo 1000 anos. E depois vamos para o Éden para viver uma eternidade com Deus, com Jesus, tendo o Espírito Santo morando dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que na última trombeta os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos arrebatados. Porque convém que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. Receberemos o corpo celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 45, ele fala: o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. E assim como trouxemos a imagem do primeiro, devemos agora trazer a imagem do segundo. Jesus nasceu de uma mulher, é o segundo Adão. O primeiro Adão foi feito da terra. Adam significa homem, da terra. E qual é a diferença entre uma alma vivente e um espírito vivificante? O primeiro Adão, quando foi feito, ele não precisava gerar vida em ninguém, porque não havia pecado, então ele só era uma alma vivente. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele é poderoso para gerar vida na morte. Não simplesmente uma alma vivente. Nós devemos trazer, e temos essa imagem. Em João 7, 37 e 38, Jesus falou que todo aquele que cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. Então nós somos pessoas capazes de gerar vida. Assim como Jesus é a luz do mundo, em Mateus capítulo 5, verso 16, ele diz: e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E trabalhamos sempre no Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Capítulo 16, ele fala que era juntar ofertas para levar para Jerusalém, para poder abençoar as igrejas pobres, as viúvas, os órfãos. Pede oração por ele, porque todo mundo que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, e todos nós que estamos na obra sofremos muitos ataques, mas com a certeza da nossa vitória, porque maior é o nosso general, e o nosso general é Cristo. Sede fortes, vigilantes, permaneceis inabaláveis, firmes na fé. Tudo aquilo que você fizer seja feito com amor. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. E ele fala Maranata. Maranata significa ora venha, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus.